Bom, boa noite, né, vocês aí, começando para gravar. E aí, quais são as dúvidas? Diga lá, Fernanda. Deixa eu tentar voltar para algo mais do início, que seria, tipo assim, falando do funcionamento de um programa. Sabe, Certo, tipo, pegar uma linguagem de programação, como é que eu vou usar ela para resolver um problema, isso em forma de um programa, sabe? entendi. Ó, um problema de computador é a solução de um problema, certo? Primeiro você, as dúvidas são todas, né, João? Maria Eduarda pergunta assim, professor, se não for muito difícil, se eu poderia rever a correção na minha prova de recuperação? Posso sim, Maria Eduarda, mas era melhor você olhar a prova, certo? Ver o que você errou, o que você não concorda e vir falar comigo. Esse seria a situação ideal. Aí quando é que você vai deixar as provas lá no Campo Paulista? Provavelmente vai deixar lá na quarta-feira, certo? Provavelmente. Aí você dá uma olhadinha na prova com calma, olha lá o que foi que você errou. Aí você vem falar comigo, diz, professor, o que está errado aqui? Eu digo, não, isso aqui errou isso aqui, é por isso que eu tirei tantos pontos. Certo? É o melhor. Bom, então, mas voltando ali à pergunta da Fernanda. Fernanda, um problema no computador é uma solução de um problema. Certo? Só que a solução do problema é escrita como um programa de computador. Antes de a gente chegar nessa etapa, a gente viu nos slides que a gente tem quatro etapas a serem cumpridas. A primeira é a análise do problema. Eu tenho que analisar o meu problema, eu tenho que estudar o meu problema. Como é que é o meu problema? Do que se trata o meu problema? Quais são os dados que eu preciso do meu problema? O que é que o meu problema pede de solução? Segundo passo é dar a solução do problema, é escrever o algoritmo do meu problema. Então eu tenho que escrever uma sequência de passos não ambíguos, certo? Que são em ordem, tem uma ordem esses passos, para a solução do meu problema no tempo hábil. Então, isso é a definição de um algoritmo. Eu tenho que escrever meu algoritmo para isso. Depois, eu vou codificar, aliás, vou testar o meu algoritmo. Será que meu algoritmo está correto? Então, eu tenho que testar meu algoritmo. E, finalmente, é que eu vou escrever o código para o meu algoritmo. Porque o código em linguagem de programação é apenas um algoritmo escrito em uma linguagem de programação. Certo? Mas o que acontece? Acontece que, com a medida que a gente está evoluindo em programação, a gente acaba queimando algumas etapas. Que etapas que a gente acaba queimando? A gente acaba escrevendo o algoritmo na própria linguagem de programação. Certo? Então, a gente já está mais ou menos nessa etapa de escrever o meu algoritmo em linguagem de programação. Já direto. Agora, como é que a gente chega nesse ponto? Quando a gente já quando pega um certo hábito de escrever programa de computador, de desenvolver, de algoritmo, então a gente já começa escrevendo nosso algoritmo em linguagem de programação. Certo? Agora, tem que ter em mente do quê? Para poder chegar eu, por exemplo, não chego num programa de computador, num computador, lá na frente do computador, e dizer assim, eu estou com um problema. A solução brota do computador. Às vezes não brota do computador. Eu tenho que pensar na solução do meu problema. Eu tenho que analisar o meu problema. Então, muitas vezes, eu tenho que ir para o lápis de papel, pensar na solução do problema, analisar, estudar o problema, para depois codificar o meu problema, para depois escrever o meu programa de computador. Isso é que muita gente não entende. Muita gente acha que chega na frente do computador, aí só o fato de sentar lá já brota a solução do problema. Não é assim, não. Muitas vezes a solução parte do lápis de papel. Muitas vezes mesmo. Aí você tem que parar para pensar na solução do problema para depois escrever a codificação do seu problema. Muitas vezes ainda eu mesmo, várias vezes eu paro para pensar assim, não, quando é uma solução mais simples, aí eu sento na frente do computador e a solução sai. Mas quando é um problema mais complexo, eu tenho que sentar na frente eu tenho que pegar um lápis, um papel, escrever a solução, pensar no problema, analisar o problema com calma, para depois dar uma solução, para depois escrever o programa no computador que vai ser a solução daquele problema. Certo? Não sei se esclareci sua É, dúvida. eu não sei se o pessoal depois pode ir falando também, sei lá, dúvidas, Pode, fique à mas, vontade. tipo, um exemplo bem simples, que seria tipo a soma de dois números que o usuário informa. Certo. Sei lá, eu quero somar dois números como uma calculadora. Certo. Vamos lá.
Aí você tipo, tem que isso pensar, para um você tem que pensar no programa... algoritmo, você tem que pensar no algoritmo da solução desse problema. Eu tenho um problema, qual é o meu problema? Eu quero somar dois números que o usuário vai informar, certo? Então, como é que seria o algoritmo desse problema? Eu tenho que primeiro pegar um número, certo? Eu tenho que pegar um número, depois eu vou pegar outro número, vou somar esses dois números, e a solução dessa resposta, da soma dos dois números, eu vou mostrar na tela. Não é isso? Sim. Pronto. Aí agora a pergunta é, como é que eu vou testar isso aí? Se o usuário digitar o número 2 e digitar o número 3, se eu fazer 2 mais 3 vai dar 5, aí a resposta é certa, vai dar 5, joia. Aí agora eu parto para a codificação do meu problema. Como é que eu vou codificar? Aí eu vou usar aquelas instruções que em uma linguagem de programação, que eu no caso eu escolhi JavaScript, para poder escrever a solução desse problema, esse algoritmo nessa linguagem de programação. Então, como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou ler, eu tenho uma instrução que é, no caso, por exemplo, a prompt, que ela mostra uma janelinha pedindo para o usuário digitar um dado, uma informação, que eu vou ler aquilo ali. Aí eu vou ler aquele dado, aí vou guardar aquela informação. Aí eu vou pedir para o usuário digitar um outro número, um outro dado. Aí eu vou usar a instrução prompt que faz isso também. Aí só que para poder somar esses dois números, eu tenho que transformar esses dados em números. Porque a gente já viu que a instrução prompt ele lê o quê? Ele lê texto. Então para poder somar, eu tenho que somar números. Aí eu vou usar passe int para converter para números, depois somar esses dois números com um operador de adição e depois dar a solução desse problema, dessa resposta. Essa que é a programação. Não sei se ficou claro isso. O senhor poderia demonstrar isso Posso, com também? certeza. Vamos demonstrar como é que seria? Seria assim, ó. Porque aí já fala também da importância da variável, sabe? De declarar a Certo, variável. vamos lá. Deixa eu Porque só... acaba sendo um pouco difícil você pegar essa abstração da coisa e executar. Tá, vamos lá. Vou salvar aqui. Vou chamar de soma dois números. Soma números. .html. Então tá aqui. Vou usar a tag script, que é porque o meu programa de JavaScript tem que estar aí, né? Que eu vou executar. Então, eu tenho a instrução prompt, que ela vai fazer o quê? Ela vai ler o que o usuário digitar, só que ele vai ler como texto. Então tá aqui, ó. Digite um número. É isso que a minha instrução prompt faz. Ela vai digitar um número, certo? Aí o que eu vou fazer com esse número? Eu vou guardar essa variável. Então tá aqui, ó. Vou chamar assim, número num.a. Vou chamar esse cara aqui de num.a. Num.a. Certo? Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que para outro número. Então tá aqui, ó. Número B. Número B. Certo? Digite, vou botar até escrever assim, digite outro número. Outro número. Certo? Aí, vou fazer num.a mais num.b. Só que tem um problema. Qual é? Num.a e num.b é no formato de texto. Se eu fizer essa operação, ele não vai somar os dois números. Ele vai fazer o que a gente chama de concatenação de string. Ele vai juntar uma string com outra. Aí, para poder fazer essa soma aí de números, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que converter esses caras aí para números. Aí tem uma outra instrução, que é parse int, que faz o quê? Ele pega um texto e transforma num número. Então, o que eu faço? Eu vou botar aqui, ó, o meu amigo aqui, ó, prompt, porque o prompt pega o texto que o usuário digitar, passa para parse int, e parse int transforma de texto para número. Então, tá aqui, ó, parse int. Agora sim eu tenho o número A e o número B. Só que número A e número B são o quê? São variáveis. Quando eu vou pegar algum dado que o usuário digita, eu tenho que guardar isso na memória RAM do computador. Por quê? Porque quem vai fazer a soma, vai fazer operações, vai fazer desvio condicionais, vai fazer estrutura de repetição, quem vai executar isso é CPU. E CPU precisa dos dados que estejam na memória RAM. Então, para poder fazer isso aí, eu vou ter que usar meus amigos variáveis. Então tem aqui, ó. Eu declaro minhas variáveis num A e num B, que são representações da memória RAM, para guardar esses dados aí que o usuário vai digitar. Agora sim, eu posso fazer o quê? Eu posso usar a instrução document.write, que mostra algum texto na tela, fazendo o quê? Mostrando o valor de num A e num B.
da soma de número A com o número B. Se eu não declarar a variável, ele não vai executar. Não. Assim, JavaScript tem suas nuances, certo? Nuances em que sentido? Provavelmente que se eu não declarar essas variáveis, ele assume que essas variáveis estão declaradas e executa. Mas eu prefiro que vocês tenham a consciência disso, de declarar a variável, de usar, porque a maioria dos programas de computador, principalmente que vocês vão ver no próximo período, funciona desse esquema aqui, entendeu? Tenho que declarar variáveis, as variáveis eu vou utilizar. Eu estou fazendo desse esquema aqui, já estou preparando vocês para o próximo período. No próximo período, vocês vão ver outra linguagem de programação que é parecida com essa, mas que precisa ter algumas diferenças. Então, eu já estou preparando vocês para ela. Certo? Mas não se preocupe com isso não. Se preocupe com isso. De fazer o quê? Declarar as variáveis, de poder utilizar. Agora, eu adianto para vocês o seguinte. Nas provas de vocês, não é isso que vocês erram não. Vocês declaram variáveis, vocês usam passe int, passe prompt, usam documento.write, vocês fazem tudo certo. O problema está no miolo aqui. Qual o miolo que está o problema? É na lógica do problema. O problema está na lógica. Na lógica. Como é que eu vou dar a solução do problema? Isso, no caso, vai levar mais tempo para pensar, né? Leva mais tempo, porque envolve base, envolve você saber uma regra de 3 simples, envolve você saber uma fração, envolve você calcular uma porcentagem. É isso que de você manipular certos dados para poder obter uma resposta. Então, esse é o problema. O resto, declarar variável, fazer paciente, pronto, vocês sabem fazer. Você não tem dificuldade com relação a isso, não. Um ou outro aluno que ainda troca paciente com passe float. Mas isso é o de mínimo. Isso é o de mínimo. O problema está na lógica. Tem gente que vai escrever o problema, escreve com alho com bugalho, que não tem nada a ver. Que eu olho assim a resposta e digo assim, o que danado esse aluno quis fazer com isso aqui, que eu não estou entendendo nada. Que não passa nem perto da lógica. Esse é que é o problema. Que demora mais para entender, que demora mais para compreender. É justamente isso que demora. Como é que a gente faz para exercitar essa lógica, Fabrício? Eu não sei. A única coisa que eu sei é que fazendo exercícios ajuda a gente a entender e exercitar essa lógica. É como matemática. Como é que eu vou exercitar a lógica matemática? Fazendo exercício. A gente sabe a teoria, mas a gente treina mesmo fazendo o quê? Fazendo exercícios. É por isso que eu passo as listas e boto cobro as listas, boto várias listas e cobro a resposta delas, que é para poder exercitar e poder ter dúvidas, para poder a gente esclarecer durante a aula. Que eu, particularmente, não estou vendo dúvidas, praticamente poucas dúvidas nas listas, que eu esperava muito mais. Deixa eu ver se eu lembro de alguma questão das listas que eu tive dúvida, porque aí eu já aproveito para tirar também. Ótimo. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu diminuir aqui, que é para poder ver o chat, que eu não estava vendo o. Deixa eu ver, João teve aqui, uma questão Professor, da... o senhor pode dizer quando usar menos ou mais nas condições das variáveis? Menos ou mais nas condições das variáveis? Ô Arthur, não entendi essa pergunta não. Com a criança usada, professor, como saber se deveria usar o menos ou o mais na variável? Como assim o menos ou mais na variável? Me ajuda aí? Deixa eu ver o exemplo aqui, professor. João falou o seguinte, para mim, professor, a prova foi muito em cima. Como assim muito em cima, João?
Maria Eduarda fala assim, o senhor pode exemplificar como faz sua correção? Se não entender a lógica, a questão está cancelada? Não, obviamente que eu vou tentar entender a lógica. Agora, se eu ver se a lógica não tem nem pé nem cabeça, com certeza a questão é zero, né? Maria Eduarda, você tem que ver sua prova, Maria Eduarda, para ver a correção, para poder questionar a correção. João Barbosa fala assim, assistindo praticamente 30 aulas. Você achou pouco a quantidade de aulas, João? Fora o horário, várias vezes tive que deixar aberto por conta do trabalho. É, João, aí realmente é um problema, né? Na parte de matemática, professor, quando, por exemplo, tem valor compras, menor ou igual a 150. Aí vai usar o if e else if. Aí tem a condição, tipo, eu criar uma variável valor total igual. É nessa hora que eu fico perdido. Quando eu penso que vai ser menos, aí pode ser mais. Ah, entendi. Olha, quando E você tem... Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu acho que eu entendi o que você quer dizer. Quando é que eu vou somar ou diminuir? É isso, né? Ou, aliás, diminuir aí, não, subtrair. Subtrair. Quando é que eu vou somar ou subtrair? Aí depende, viu, Arthur? Por exemplo, se você diz assim, ó, eu vou descontar. Descontar é o quê? É igual a subtrair, não é isso? sim. Certo? Se a pessoa vai pagar um imposto, por exemplo, um imposto implica em quê? Subtrair também. Certo? Então, esse tipo de coisa, você vai subtrair. Aí a pessoa faz, ó, fulaninho vai ganhar um bônus. Um bônus. Um bônus é o quê? É adicionar. É somar. Se a pessoa faz um vale, ela vai somar ou vai subtrair, Arthur? Eu sou um funcionário da empresa, eu fiz um vale, eu vou fazer o quê? Vou subtrair, né? Subtrair. João Barbosa diz assim, mas desenvolver e ser cobrado por isso em prova fica muito complicado, principalmente porque nunca vi em programação. O pessoal conseguiu passar na vida de alguma forma de programação, a gente nem em Portugal. João, olha, eu tenho 13 anos de ensino dessa disciplina. Desses 13 anos, a experiência me conta o seguinte, esse negócio de você ficar ensinando Portugal é perda de tempo. É perda de tempo. O que eu estou ensinando para você já é a prática. O que você vai ver nas empresas, o que você vai ver no seu trabalho, no seu dia a dia. E prova não é para ser coisa simples também. Você tem que tomar consciência de uma coisa, gente. Você está num curso superior. O que eu estou cobrando para você no curso superior, sinceramente, é o básico do básico. Eu não estou cobrando nada de outro mundo, não. Eu estou cobrando até muito simples. Vocês têm que entender que era para ser um negócio muito mais, até mais pesado. É um curso superior o de vocês é desenvolvimento de sistema, né? ADS. É para ser puxado mesmo. Aí depende do aluno. O aluno tem que ir atrás. Tem que ver, tem que estudar, tem que pegar um livro. Quem foi que pegou um livro de programação? Foi na biblioteca. Não sei nem se foi na biblioteca pegar algum livro. Pegar algum livro, se procurar vídeo, procurar texto, vir tirar dúvidas, resolver as listas. Tem que ir atrás, meu amigo. Eu não vou chegar na aula aqui e dizer assim, resolver questão de imposto, de bônus, de vale, aí chegar na prova e fazer, some 2 números. Claro que eu não vou fazer assim. Eu cobro de acordo com a aula. Se o nível da aula é desse aqui, na prova eu cobro igual. Para você ter uma ideia como são as coisas.
Lá na prova de recuperação, eu botei 2 questões iguais que estão nas listas. 2 questões iguais. E muita gente errou essas 2 questões. E aí? Eu, como professor, o que é que eu entendo sobre isso? Digam vocês. Bota a mão na consciência. E aí? Arthur, tu fez todas as listas? Fez tudinho mesmo, Arthur? Você viu lá que caiu questão igualzinho que estava na lista, na prova de recuperação? Viu ou não viu? Aquela do álcool gasolina é igualzinho que está na lista. E teve gente ainda que errou aquela questão. A grande maioria acertou, mas teve gente ainda que errou aquela questão. E aquela questão dos números, vi, mas deu branco na hora. Pois é, né, Arthur? Mas é porque, Arthur, não é para decorar a questão. É para entender o raciocínio. É como matemática. Matemática, o professor não faz uma questão na prova, na sala de aula, aí bota a mesma questão na prova esperando que você decore aquilo ali. Não. É o raciocínio. Programação é igualzinho. Vocês têm que entender isso. Aqui é como se fosse matemática. Pronto, ó. A do fertilizante, né, Fernanda? Para produzir um determinado tipo de fertilizante, uma fábrica precisa misturar 3 partes de nitrogênio, 2 partes de potássio e 1 parte de fósforo. Posso responder sim. Viu, Fernanda? Vamos fazer essa daí? Opa. Aqui. Fertilizante.html. Aí repara, a questão diz assim, viu, gente? Fernanda colou aqui pra gente. Para se produzir um determinado tipo de fertilizante, uma fábrica precisa misturar 3 partes de nitrogênio. Olha, vou escrever aqui, ó. São 3 partes de nitrogênio. Certo? O que mais? 2 partes de potássio. 2 partes de potássio. Aí, Fernanda, essa questão envolve fração. É só fração, Fernanda. É só fração. Certo? Aí, e 1 parte de fósforo. 1 parte de fósforo. Certo? Aí, repara. Se você somar as partes, vai dar quanto? Ó, 3 com 2, 5, com 1, 6, certo? Então, 1 parte de fósforo é o quê? É 1/6. 2 partes de potássio é o quê? É 2/6. Que é igual a quanto? 1/3 também, você pode escrever 1/3. Tá? E 3 partes de nitrogênio é 3/6. Certo? Que é igual a metade, né? Que é igual a 1/2. Deixa eu botar assim, que fica melhor, eu acho. Certo? Aí a questão diz assim: desenvolva um programa que solicite como informação uma determinada quantidade em quilos desse fertilizante e informe o usuário a quantidade de quilos necessária de nitrogênio, potássio e fósforo para a mistura. Ora, isso é um problema que pode aparecer na vida real de qualquer pessoa. Em vez de ser de fertilizante, poderia ser, por exemplo, uma receita de bolo. Envolve 1/3 de farinha, 2 partes de potássio, 1 parte de fósforo. Então, o que é que envolve isso aí? Isso é fração, gente. Certo? Fração. Então, como é que eu calculo aqui? Eu vou pegar a quantidade, ó. Vou precisar para o usuário digitar, ó. Digita a quantidade que você quer de fertilizante. Quantidade. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar, ó. O nitrogênio é N, certo? Quem vai ser nitrogênio? Vai ser a quantidade que o usuário informar, certo? Na verdade, vai ser 3, é 1/2, né? 1/2 da quantidade. Metade da quantidade. Como é que eu faço para pegar esse 1/2 da quantidade? Eu pego essa quantidade aqui e multiplico pela minha fração, não é isso? Posso deixar assim, ó.
certo? Quem vai ser o meu potássio? O K. Vai ser quem? Vai ser a quantidade que o usuário digitar vezes quem? 1/3, ó. 1/3, ó. E finalmente a quantidade de fósforo, que é P. Vai ser quem? Vai ser a quantidade vezes 1/6. Essa é a lógica do problema que eu estou resolvendo. Certo? Aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir para o usuário digitar a quantidade. Como é que eu vou fazer isso aqui? Aí eu vou criar aqui, ó. Vou precisar das variáveis. Vou criar uma variável chamada quantidade. Vou criar uma variável chamada N, P e K. Certo? Então aqui, ó, digita a quantidade. Vai ser o quê? Quantidade vai ser igual ao quê? Aí, essa quantidade em quilos é um número real ou um número inteiro? Quem sabe me dizer? Real ou inteiro? Real, muito bem, Arthur. Então vou usar passe int ou passe float? Float, exatamente. Então tá aqui, ó, passe float. Isso aí vocês não tem problema de vocês fazerem. Certo? A programação, a linguagem de programação, de certa maneira, é tranquila. O problema está na lógica do problema. Então aqui, ó, digite a quantidade de fertilizante. Finalmente, documento.write para mostrar cada quantidade, né? Então tá aqui, ó. P. Comentário ignora qualquer coisa se digitar. Exatamente. Esse barra é comentário. Esse barra aqui, viu, João? É comentário. Significa o quê? Essas linhas que estão aqui são ignoradas pelo programa. É como fosse um post-it que eu boto para fazer um comentáriozinho de alguma coisa. Certo? Então isso aqui é ignorado. O programa ignora isso aqui. É como se fosse uma anotação que eu fizesse do lado do programa para saber certas coisas. Certo? Então tá aqui, ó. O N, que é o nitrogênio, vai ser igual a N mais o K vai ser igual a mais K mais o P, que é igual ao P. Pronto. Esse é o meu problema. Aliás, é a solução do meu problema, né? E aí, que é a Fernanda? O que é que achou? É difícil essa questão? É complicada a parte da fração. Só. Mas essa parte da fração que é complicada é matemática básica, Fernanda. Na forma, no caso, saber raciocinar como escrever. Exatamente, Fernanda. Mas veja que essas coisas aparecem pra gente no mundo real desse jeito. Ó, vai ter tantas partes disso, vai ser metade dele é isso, 1/3 vai ser disso, 1/6 vai ser daquilo ali. Eu acho que teve outra questão que era sobre escrever uma equação do primeiro grau, o resultado de uma equação do primeiro grau, e o desconstruir a equação para um programa para saber o que apontar. Eu acho que também é algo complicado, assim, porque você tem Pronto, que vamos botar lá, no vamos fazer papel aqui. para escrever e ver como passar para o computador. Pronto, vamos lá. Equação do primeiro grau. Equação primeiro grau. Ó, uma equação do primeiro grau, ela é escrita da seguinte forma, né? Ela é escrita ax mais b igual a zero, né? Se eu não me engano, o que a questão pedia é assim, faça um programa para tirar a raiz dessa equação. Aí, novamente, isso é matemática do primeiro grau. Não é nem do segundo grau, é do primeiro grau. Aí, o que é uma raiz da equação? É um valor aqui em x
É um valor que você vai colocar aqui em x, que essa equação aqui vai ser igual a zero, que o resultado de ax mais b vai ser igual a zero, para fazer zero igual a zero. Então, como é que eu faço isso? Eu faço o seguinte, ó, que no caso essa condição seja verdadeira, né? Ax mais b é igual a zero. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o valor de x. Então, eu vou escrever ax igual ao b passa para lá negativo, menos b. Eu estou reescrevendo a equação. Não é isso? E, ó, ax, o x, como o a está multiplicando, vai passar para lá dividindo. Menos b sobre a. Só que tem um pequeno detalhe. Qual é o detalhe? Para essa equação aqui ser de primeiro grau, o a tem que ser diferente de quê? De zero, não é isso? Tem que lembrar desse detalhe. A é diferente de zero. A não pode ser zero. Porque se A for igual a zero, eu não posso fazer essa divisão aqui, ó. Eu não posso dividir x, aliás, menos b sobre A, né? Porque um dos primeiros mandamentos da matemática é não dividir A por zero, não é isso? Então, eu não posso dividir por zero se A for zero. E também, se A for zero, não existe a equação do primeiro grau, né? Vai ser um número real B igual ao número real B. De onde saiu 6 na questão? Que 6? Tem algum 6 na questão? Ah, na outra questão do fertilizante, né, Maria Eduarda? Ou é nessa? Ah, que o Fernando mandou, do fertilizante. Sai um 6 aqui, porque na questão dizia assim, ó, Maria Eduarda. Dizia assim, ó. A fábrica precisa misturar 3 partes de nitrogênio, 2 partes de potássio e 1 parte de fósforo. Certo? Aí você faz, de onde é que saiu esse cara? Porque é 3 partes porque eu somei os 3, né? Tá aqui, ó. Eu somei todos os conteúdos, todo o total. 3 mais 2 mais 1 é igual a 6. Seria o total, né? São 6 partes que compõem o todo. Exatamente, Fernando. São 6 partes que compõem o todo. Pense numa mão cheia. Uma mão cheia. Eu vou precisar de 3 mãos cheias de nitrogênio, 2 mãos cheias de potássio e 1 mão cheia de fósforo. Quantas mãos cheias eu tenho? 6. O que eu estou fazendo, o que eu quero é o oposto. Eu vou pegar essas mãos cheias, vou juntar tudo, misturar tudo. Aí vou dizer assim, desse misturado todo aqui, quantas mãos tem de nitrogênio, quantas mãos tem de potássio e quantas mãos tem de fósforo? Eu só inverti a ordem da coisa. Certo? Mas aqui na equação do primeiro grau, deu para entender aí, gente? Alguém levantou a mão? Quem foi que levantou a mão? Fui eu, professor. Boa noite. Diga lá, Márcio. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Eu perdi muita coisa, professor. Desculpa interromper seu raciocínio. Não, eu fiz só... Fiz não. Perdeu muito não. Acho que perdeu uns meia horinha, eu acho. Mas qualquer coisa tu pode ver o vídeo depois, Márcio. Aí se tiver alguma dúvida, tu manda e-mail pra mim. Tá bom. Obrigado. Mas eu não, mas eu não falei de revisão, assunto, mas eu não falei de assunto novo não, viu? Não? Não. Você tá fazendo revisão. Só tô fazendo revisão aqui, que me pediram umas revisões aqui e eu tô fazendo. Ótimo. Valeu. Nada. Abraço. Outro. E aí, gente, deu pra entender aí a equação do primeiro grau? Então, eu peguei e isolei o x. Pronto, de posse disso aqui, aí eu vou pedir para o usuário digitar um valor de b, o valor de a, e eu vou calcular aqui nessa equação aqui, ó. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Ó, vou criar uma variável para a, uma para b e outra para x. Certo? Aí a pergunta é, o a e o b vai ser inteiro ou vai ser real? Aí é com vocês. Vocês querem que o A seja inteiro ou real? O A e B. Se for inteiro, aí é passe int. Se for real, passe float. Vamos fazer com inteiros? Números inteiros?
Ó, então o A vai ser quem? Passe int prompt digite o valor de A. Aí o outro seria o quê? Digite o valor de B. Não é isso? Digite o valor de B. Aí finalmente x vai ser quem? X vai ser menos B dividido por A. Do jeito que está na equação lá. Pronto. Falta só mostrar o resultado, né? Document.write x igual a x. Só isso. Aí, no caso, isolar o x foi porque era o que pedia na questão. Aí tinha que Exatamente. fazer a fórmula toda. Exatamente. Por quê? Porque na questão diz assim, eu quero saber a raiz da equação do primeiro grau. A raiz da equação do primeiro grau é o valor de x, de modo que essa condição aqui seja verdadeira. Ou seja, que a vezes x mais b seja igual a zero. Aí, para poder chegar nesse x aí, eu tenho que isolar o valor de x. Aí eu tenho que fazer uma transformaçãozinha matemática para chegar no valor de x, para só então jogar no programa. Deu para entender aí? Pronto. O que mais vocês têm aí de dúvida? A minha experiência, novamente, a minha experiência me diz o seguinte, me diz que em programação vocês acertam muito. O que erra é na matemática, é na lógica do programa. Esse aqui é onde está errando. Professor, Oi. eu queria saber se, já mais próximo do final aí da aula, teria como o senhor pegar alguma questão que tenha for e me explicar, depois do código todo pronto, mais ou menos assim, a esteira de execução. Tem? Tem? Tem, claro. Claro. Vamos fazer um aqui? Vamos fazer um aqui? Pronto, valeu. Que inclusive caiu parte na prova. Alguém levantou a mão de novo? Fui eu sem querer. Ah, tá joia. Ó, vamos fazer calcular aqui, fazer o problema da potência. O que é potência? É para calcular um A elevado a B. Certo? Então tá aqui, ó. Eu quero calcular um número A, tá aqui, ó. Eu quero calcular um número A elevado a B. Seria assim, né? A elevado a B, digamos assim. Vou escrever assim, mas não é bem assim, né? Elevado a B. A elevado a B. Certo? Então, o que é que eu vou precisar para calcular esse cara daí? Eu vou precisar, ó, de duas variáveis, né? No caso, A e B. Então, tá aqui. Vou criar aqui minhas variáveis A e minhas variáveis B. Vou pedir para o usuário digitar. Aí, vou assumir que elas são inteiros, certo? Então, tá aqui, ó. Passe int prompt digite o valor de A. Digite o valor de B. Pronto, eu já tenho o valor de A e B, certo? Aí você tem que pensar um pouquinho. O que é A elevado a B? A elevado a B é A multiplicado por A, B vezes. Concorda comigo? Isso aqui, ó. B vezes. O que eu quero dizer com B vezes? Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu quero calcular 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta, meu amigo, é 2 vezes 2 vezes 2. Opa. Vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes. Certo? Aí isso aqui é igual a quê? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, ó, 32. Eu multipliquei B 5 vezes. Certo? Então, ó, se eu tenho a quantidade de multiplicações que eu vou fazer, um bom candidato para fazer isso aqui, eu podia fazer qualquer estrutura de repetição. Eu podia fazer com while, eu podia fazer com for,
Com do while não ficaria muito legal não, porque o do while é para um caso um pouquinho diferente. Mas podia fazer tanto com while quanto com for. Eu vou fazer com for porque é o que a gente mais usa, certo? Largamente a gente usa mais o for do que o while. Largamente, certo? Então repara. Então eu vou fazer aqui um for, aí eu vou começar com a variável var, que eu vou chamar de contador, Então eu tenho que fazer esse contador contar b vezes, não é isso? Então, ó, contador começando com 0, enquanto o meu contador for menor que b, faça contador mais. Opa. Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer aí dentro do meu for? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Só que como é que o computador faz essa multiplicação? Ele faz essa multiplicação parcial. Ele faz uma multiplicação acumulativa. Ele faz assim, ó. 2 vezes 2, 4. Aí ele pega o 4 e guarda. Aí ele pega o que guardou, que foi o 4, e faz 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8. Aí guarda o 8. Aí pega o 8, faz 8 vezes 2, 16. Aí ele guarda o 16. 16 vezes 2, 32. Ele guarda o 32. Certo? Então, como é que eu escrevo isso em programação, essas multiplicações acumulativas? Eu vou precisar de uma variável, que eu vou chamar de pot, de potência, que eu vou adicionar aqui, ó, pot. Aí, eu estou fazendo quem? É potência vezes quem? Vezes A. Então, por que o A? Porque o A é esse número daqui, ó. O A, que é o que eu estou multiplicando B vezes. Então, ele tem que aparecer na multiplicação. Multiplicado por essa potência, porque é quanto? Não é, 4, não é o que está armazenado vezes 2, depois é o que está armazenado vezes 2 novamente, depois é o que está armazenado vezes 2 novamente, depois é o que está armazenado vezes 2 novamente. Então tem que ser o que está armazenado vezes o A, que é o valor que está aqui, e eu vou guardar ele em potência de novo, para fazer ele acumulativo. Quem é que levantou foi tu, Márcio. Sim. Diga lá. O senhor declarou o pote fora do for e dentro. Não, eu declarei. O que é declarar? É dizer que eu tô criando a variável. Declarar é criar a variável. Eu criei a variável fora do for. Sim. Certo? Fora do for. Aí eu tô usando ela aqui dentro do for. Certo? Mas calma que ainda tem mais. Aí, o que acontece? A primeira vez que eu vou executar esse código daqui, potência tem que ter um valor. Porque eu vou fazer assim, ó. Contador é igual a 0. Contador é menor que B, verdadeiro. Aí vem pra cá. Pot é igual a pot vezes A. Mas qual é o valor que tem em pot? Pot tem que ter algum valor. A é o que o usuário digitou. E pot é o que valor, que eu não sei, que eu vou multiplicar. Então eu tenho que botar um valor aqui em pot que não atrapalhe na multiplicação. Qual é o valor da matemática que tem que não atrapalha em multiplicação? Que eu posso colocar aqui em pot? Quem me diz? Fernanda, 1, exatamente. Então, se eu botar o 1 aqui, o 1 não atrapalha na multiplicação. O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Certo? Então, ele vai multiplicar 1 por A e vai guardar o valor de pot, vai ser A. Certo? Aí, finalmente, falta fazer o quê? Mostrar o valor de pot, né? Right. Aí, foi escrever assim, A elevado a B é igual a pot, mais pot. Aí, respondendo a tua questão anterior, Márcio, como é que é a execução desse for? Esse for executa assim, ó. São 4 passos. Esse cara daqui é o passo 1, esse aqui é o passo 2, aqui dentro do for é o passo 3, e aqui, no último perninha aqui do for, é o passo 4. A ordem é passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Só que o passo 1 é executado uma única vez. É como ligar o carro. Liguei o carro. Uma vez eu liguei o carro, aí eu vou passar a marcha, acelerar e frear. Mas ligar o carro, eu só ligo o carro uma vez só. Eu não vou ligar o carro de novo. Então, só ligo o carro uma vez. Então, faço contador igual a 0. Aí ele pergunta assim, contador é menor que B, verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, aí eu executo a instrução do passo 3, que é o que está dentro do for. Se for falso, o que acontece? Ele termina a execução do for e vai para a próxima instrução após o for,
que no caso é o documento.write. Certo? Mas, sendo contador menor que B verdadeiro, ele executa o passo 3 e depois vai para o passo 4. E fica nessa. Passo 3, passo 2, passo 3, passo 4. Passo 2, passo 3, passo 4. Passo 2, passo 3, passo 4. Olha a repetição aí acontecendo. Passo 2, passo 3, passo 4. Passo 2, passo 3, passo 4. E ele fica nessa até quando? Até o passo 2 ser falso. Quando o passo 2 for falso, aqui ele faz o quê? Para de executar o for e vai executar a próxima instrução após o for. Tem um. Eu entendi. Tem um problema aí, né? Qual é o E problema? que ele pode ser amnésico, né? Se você declarar variável dentro dele, o valor das variáveis acabam sendo zeradas a cada giro, não é isso? Depende do que você está fazendo, Márcio. Depende. Você pode usar uma variável aqui dentro dele para um cálculo intermediário e só interessar aqui dentro, entendeu? Isso depende muito do que você está fazendo. Mas não Entendi. mas não se preocupe Se com for isso, algo não. que precise para depois, ferrou. Exatamente. Mas se preocupe com isso, não. Se preocupe mais com o quê? Se preocupe com a lógica do programa. Declarar adição de variáveis, aí isso é o de mínimo, depois você resolve. Entendi. Certo? Dúvidas aí, gente? Nesse programa aí? Se eu quisesse fazer um somatório, como é que seria um somatório? Vamos fazer um somatório? Seria parecido com esse, né? Eu quero fazer um somatório. O que seria o somatório? Somatório é assim, ó. Somatório é somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e dar um resultado, por exemplo. Certo? Nesse caso aqui vai dar o quê? 5 com 5. Não, 6 com 4, 10, com 5, 15. Certo? Então, ou seja, 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5. Eu quero fazer um programa no computador que o usuário vai digitar um número e eu vou somar de 1 até esse número que o usuário digitar. Por exemplo, vamos botar aqui. Exemplo. O usuário digitou 5. Vou até escrever isso. Usuário digitou 5. Aí vai calcular o quê? O que está em cima. Tá assim. Então tá aí. O usuário digitou 5. Aí ele vai me dar como resposta 15. Por que não vai me dar a resposta 15? Porque 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 é 15. Se o usuário tivesse digitado 4. Exemplo. Outro exemplo. O usuário digitou 4. Ele ia calcular o quê? 1 mais 2 mais 3 mais 4. Opa. Mais 3 mais 4. Certo? Esse aqui é igual a 10. Não é isso? E assim por diante. Se eu tivesse digitado 6, ia ser 15 mais 6 dá 21 e a resposta ia dar 21. Certo? Como é que eu faço esse cara daí? Aí novamente, ó, eu vou precisar de uma variável, que eu vou chamar a variável de n, que é o número que o usuário vai digitar. Certo? Então tá aqui, ó, n igual a parseInt prompt digite o valor de n. Eu vou dar assim, digita um número qualquer. Número qualquer. Certo? Aí, novamente, eu já sei de onde eu vou começar. Vou começar com que número? Né? 1.
e vou somando até o número que o usuário digitar, então quem seria um bom candidato para isso aqui? É um for, certo? Porque eu vou somando aqui, ó, vai aparecendo números aqui de 1 em 1, a diferença, a partir de 1 até o número que o usuário digitar. Então, um bom cara para isso aí seria o quê? Seria o meu amigo for. Então tá aqui, ó. For, aí vá, contador, começando de quanto? De 1, que é o primeiro número do lado do somatório. Enquanto o meu contador for o quê? For menor ou igual que o N, que é o número que o usuário digitou, faça o quê? Contador mais mais. Por que contador mais mais? Porque esse contador mais mais aqui é a mesma coisa que fazer assim, ó. Contador igual a contador mais 1. Aí para simplificar, em vez de escrever contador igual a contador mais 1, eu faço só igual a contador mais mais. Ele já faz essa operação para mim. Certo? Aí eu vou fazer quem? Vou fazer o somatório. Então tá aqui, é somatório. Aí mesma coisa, são somas parciais, ó. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. Então a resposta... Tem algum mais número para somar? Não. Então a resposta é 10. Então eu vou fazer quem? Somatório. Somatório mais... Quem é esse cara que está variando aqui? Que uma hora é 1, 2, 3, 4. Quem é esse cara que uma hora está variando? É meu contador aqui, ó. Que ele que está contando. Então, esse contador é que está variando. Uma hora é 1, outra hora é 2, outra hora é 3, outra hora é 4. Então, eu vou armazenar ele novamente aqui, essa soma aqui, em somatório. Certo? Aí a pergunta é... Eu vou precisar de uma variável, somatório. Que número que eu boto em somatório? Novamente, a primeira vez que esse cara for executar, somatório tem que ter um valor. Contador começa com 1. Contador, a primeira vez que o contador for executar, contador tem 1. Ele tem um valor. Mas somatório não tem valor nenhum. Qual é o valor que eu boto em somatório? Aí tem que ser um valor que não atrapalha em soma. Qual é o valor que não atrapalha na soma? Quem sabe me dizer? 0. Exatamente. Então eu boto um 0 aqui, ó. Então ele não atrapalha na soma. Então, finalmente, falta o quê? A última instrução aqui do meu programa, que é para mostrar o valor do somatório. Somatório de 1 até n é... Aí a resposta é o somatório. Tá aí meu somatório. Aí, novamente, como é que é executado esse código aqui? Ele faz assim, ó. Ele faz declara a variável n, declara a variável somatório com valor igual a 0. Aí ele faz n igual a paciente, prompt digita número qualquer. O usuário vai digitar um número, que vai ser no formato de texto, que prompt lê texto. Aí, paciente vai transformar texto em número. Aí n vira um número. Aí ele faz var contador é igual a 1, contador menor igual a n, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Aí ele executa o passo 3, depois executa o passo 4. Aí depois ele reavalia o passo 2. O passo 2 é verdadeiro? É verdadeiro. Aí ele executa novamente o passo 3. O passo 4 é verdadeiro? Aliás, aí vai para o passo 4. Aí o passo 2 reavalia. O passo 2 é verdadeiro? É passo 2 verdadeiro. Aí ele reavalia. Ou ele reexecuta o passo 3. Aí executa o passo 4 e reavalia o passo 2. Executa o passo 3, executa o passo 4, reavalia o passo 2. Executa o passo 3, executa o passo 4, reavalia o passo 2. No momento que o passo 2 for falso, ele para de executar o for, ele para com essa repetição e vai executar a próxima instrução após o for, que no caso é o documento.write. Deu para entender aí, Márcio? Sim, senhor. Beleza? Dúvida, gente? Mais alguma dúvida? Não? Joia. Entenderam? Agora, o que é que minha experiência me diz? Novamente, o que é que minha experiência me diz? A minha experiência me diz que fazer paciente, prompt, às vezes você se enrola em fazer montar um for. Aí isso é até normal, que para quem está começando se enrolar um pouco montar um for. Agora, a grande dificuldade é na lógica da programação. Não é na linguagem de programação. A linguagem vocês aprendem. O problema maior é na lógica. É aí onde a maioria das pessoas se enrolam.
Agora, como é que faz para executar essa lógica? Tem que fazer exercício, meu amigo. Pegar livro, pegar exercício na internet, resolver as provas passadas, ir atrás. Se não fizer as listas, quem foi que levantou a mão aí? Fernando? Oi, Fernando? É mais uma dúvida que, tipo, se eu faço as listas, aí eu consegui pensar no raciocínio para responder uma questão. Aí passa um tempo, tipo, chega na prova, ter dificuldade para lembrar a lógica, o processo da lógica, tipo, é normal? É normal. É normal. Olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Repetir a disciplina de introdução à programação também é normal. É um choque, é difícil mesmo. Programação não é tão simples. O pessoal fica muito... vamos todo mundo aprender a programação. Programação é fácil, programação é divertida, não sei o quê. Programação é divertida, mas esquenta a cabeça também, meu amigo. Tem suas dificuldades. Não pense que é tudo fácil, não. Se fosse assim, todo mundo ia ser programador de computador. Tem suas dificuldades, meu amigo. E vou ser bem sincero. A tendência é dificultar ainda mais o assunto. Quando chegar no segundo período, vocês vão ver que vão pegar coisa mais difícil ainda. Aí terceiro período é mais difícil, quarto período é mais difícil, quinto período é mais difícil e vai dificultando cada vez mais. Não se iluda, não. Mas não se iluda mesmo. Agora, só vai passar nessa disciplina quem fazer as listas, exercitar, tirar as dúvidas e você ser sincero. Muita gente vai ficar nessa disciplina e vai ficar mesmo. Porque quando chegar no próximo período, o professor vai dizer assim, olha, vocês aprenderam com o Fabrício for, aprenderam o while, do while, aprendeu o que é um if, aprendeu a fazer função, aprendeu a fazer isso, aquilo outro, não foi? Aí todo mundo vai dizer, foi, pois eu vou continuar de onde ele parou. Eu não vou revisar tudo com vocês o que ele fez, não. Vou parar de onde ele parou. Aí se você não souber isso aqui, meu amigo, aí danou-se. Diga lá, Márcio. O professor de LPO do segundo período da minha turma, que eu repeti, né? Aí eu não tô pagando a cadeira, mas aí o Rafael e os meninos sempre comentam. Na primeira aula, o professor falou que ia passar 2 semanas ensinando as coisas em Java. As mesmas coisas que a gente aprende com o senhor. Em 15, 20 minutos ele fez, vocês já sabem, vamos começar. Pois é. Quis nem saber, seguiu mesmo, ponto, acabou. Pois é. Por que ele fez isso? Porque para ganhar tempo, meu amigo. Para ganhar tempo. É muita coisa que tem que ser vista, é muito conteúdo, é muita coisa complicada. Ele não pode ficar perdendo tempo com besteira, não. Se você já sabe aquilo, vocês já sabem, então continua dando parou, vamos embora. Entendeu? Aí o pessoal acha que, eu vou ver devagarzinho, vou ver não sei o que e tal. Você está vendo devagarzinho comigo aqui agora. Quando chegar no segundo período em diante, vai ser só tirinete, meu amigo. Só tirinete. Se iluda não. Se você acha que esse curso vai ser uma matinha, que vai ser fácil, só assistir as aulas e pronto, vai não, viu? Tô sendo bem sincero mesmo. Mas não vai mesmo. Se não praticar, se não ir atrás, se não pegar um livro, se não correr atrás, oxi, não vai pra frente não. Sendo bem sincero mesmo. Fernando está dizendo assim, sobre a lista de atividades dessa segunda unidade, o senhor poderia passar pra gente já ir dando uma olhada tentando resolver? Fernanda, eu adianto o seguinte, as listas, todas as minhas listas, todo o meu material já está lá no meu GitHub. O endereço é esse daqui, ó. Tá aqui, ó. github.com/FabricioFX/IP. Olha, todas as listas estão aqui, ó. Cadê as listas? Listas, slides, gabarito, prova. Eu boto tudo à disposição do aluno. Tá tudo aqui, ó. As listas estão todas aí. Aí vão ser aquelas mesmas? Vão, com certeza. Eu boto tudo à disposição do aluno. Olha, prova antiga. Esse negócio do professor de esconder. Eu pego prova, depois eu quero a prova que eu apliquei. Não, eu entrego a prova para vocês. Toma aí a prova. O período passado de prova foi essa. A lista estão essas aqui. Vamos fazer, vamos exercitar, pegue livro, pegue material, vamos atrás. Eu ajudo no que eu puder. Quanto mais questão vocês fizerem, quanto mais treino vocês fizerem, melhor.
Eu estou à disposição de vocês. Aproveitem. O segundo período vai ser assim não. O segundo período vai ser mais arrochado, viu? Olha o que eu estou dizendo. Tá certo? Os slides, todos os slides já estão aqui no GitHub. Ó, os slides estão aqui, ó. Todos os meus slides estão aqui, ó. Inclusive das aulas futuras. Já estão postos. Tá tudo aqui, ó. As provas passadas. Onde é que estão as provas passadas? As provas passadas estão aqui, ó. As provas estão aí. Inclusive, eu já peguei esses links aí e já botei no Classroom, viu? Se eu não me engano, tá lá no Classroom já. Ah, lembrou, né? Sim, lembrei. Pronto, já tá lá. Pois é, Fernanda, já botei. Quer que eu bote de novo? Eu boto de novo, não tem problema. Se comunicando com o senhor, a coisa sai, né, professor? Rapaz, o povo fica calado, o povo não se comunica, rapaz. Falta comunicação, como a gente tava conversando outro dia, né, Márcio? O povo se comunica pouco e ruim. Tem que se comunicar mais e O pessoal tem que se comunicar mais, o povo se comunica pouco, a gente tem que trocar mais ideia, meu amigo. Vamos trocar ideia, vamos trocar dúvida, vamos compartilhar, vamos ver, vocês estão sofrendo aí, eu também sofro também desse lado. Vocês sofrem porque vocês não aprendem, eu sofro porque eu vejo vocês sofrendo. Aí vocês sofrem de um lado, eu sofro do outro. Não pense que eu sou carrasco, não. Não pense, dá uma agonia danada corrigir essas provas. Pense na agonia que eu tenho. Eu vou corrigir essas provas e digo, meu Deus do céu, e aí, o que é que vai ser? Aí eu faço a prova de recuperação, aí 4, 5 gato pingada que recupera a nota. Eu digo, meu Deus do céu, e agora? Metade dessa turma vai ser reprovada, O que é que eu posso fazer? Eu vou passar e vamos tomar uma, professor. Vamos, João. Você passa e a gente toma uma. eu vou cobrar, viu? Eu Pode, quero, eu tô aí, viu? pronto. Arthur dizendo, vamos pagar a conta. Passa que a gente toma uma. Passa que a gente toma uma, pelo amor de Deus. Agora eu vou ser bem sincero com vocês. Aí você fala assim, professor, passe coisa extra pra gente fazer uns pontos extra aí. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. O que eu já passo são as listas, que é pra você forçar vocês a fazer. As provas da final também estão no GitHub. Estão também, Maria. Acho que estão, viu, gente? Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tá, viu, Maria Eduarda? Tá sim, Maria Eduarda. Do período passado tá. Se não passar, o professor paga. Não faça isso comigo não, Arthur. Senão aí você me quebra. Aí vai ter muita gente que não passa e aí depois a bronca pro meu lado. Tá certo? Então, gente, por hoje só, tá certo? Vamos descansar um pouquinho, que hoje é sexta-feira, né? Descansar mais um pouquinho. Professor, digamos que eu fique com 4 na média. Aí eu teria que tirar 10 na final. Boa pergunta, viu? Se eu não me engano, o cálculo da final... Como é que é o cálculo da final, hein? Quem me lembra, hein? É somar a média com 10, tem que estar 6 maior ou igual. A média é 6. Ah, a média da final é 6, é? Fernanda? Pronto. Vai fazer um programa de computador aí. Dado as notas da pessoa, calcular quanto é que a pessoa precisa tirar no mínimo na final. Média mais prova final dividido por 2 tem que ser maior ou igual que 6. Acho que é assim. É assim, né, Bruno? É algo assim, professor. Você soma todas as médias e aí soma com a nota da final e isso tem que dar maior que 6. Pronto. Maior ou igual É que algo 6. Das 6, o maior é igual que 6. É no mínimo 6, né? Então tá certo. A média da final fica a critério do professor. Não, a média da final fica a meu critério? Que conversa é essa, Maria Eduarda? Isso aí tá na organização acadêmica. Isso é um documento que descreve tudinho isso aí. Foi uma pergunta. Não, tá certo, Maria Eduarda. Mas isso aí não fica... Nunca, olha, essas coisas nunca ficou a critério do professor. Nunca. Instituição de ensino nenhum.
Isso tem, tudo, isso tem um documento que chama-se Organização Acadêmica, que diz tudo isso aí. Quanto é que o aluno tem que tirar na final, qual é a média normal, diz quantas avaliações, diz tudinho. Eu não sei como funciona essas coisas. Normal, Maria Eduarda. A gente tá aí para aprender, né? Aos pouquinhos a gente vai aprendendo. Procura esse documento, chama-se Organização Acadêmica. Perguntou onde está o documento da organização acadêmica. Eu quero dar uma olhadinha. E essa mãozinha aqui correndo aqui, como é que faz isso, hein? Eu gostei. Faz de novo, Maria Eduarda. Como é que é essa mãozinha aqui? Ô, Márcio, como é que faz esse negócio, hein? É nós e 3 pontinhos. 3 pontinhos, né? Do nada do aluno inventa cada coisa. Ela falou que é nos 3 pontinhos, professor. Por se eu clicar aí nos 3 pontinhos, do lado da mãozinha, onde deu. Mas eu acho que isso é no celular. É no emoji celular que tem na tela. Ah, tá certo. Aqui Um emoji do lado de compartilhar lousa tela. interativa. Ah, entendi. Aqui tem outras coisas. Gostei desse negócio da mãozinha aqui correndo pra cima e pra baixo. Gostei. Então, beleza, né, gente? Deixa eu fazer a chamada, né? Antes que eu esqueça. Pra cá. Pra cá. Pra cá. Ana Clara presente. Arthur presente. Bianca. Bianca tava aí, eu acho que ela caiu, viu? Brian presente. Brenan faltou. Bruno Medeiros presente. Bruno Mendonça faltou. Bruno Moura faltou. Bruno Rodrigues faltou. Caio tá aí. Clarice tá aí. Davi tá aí. Davi tá aí? Não, Davi faltou. Heron tá aí. Stuart faltou. Fernanda tá aí. Francisco Eximar faltou. Eita, eu tô gravando isso aqui, né? Deixa eu interromper.